A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Eu sou o pastor Marcos Basílio, da Igreja Evangélica Crisol, e mais uma vez estamos aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E Deus venha te abençoar a partir desse momento. Sabe de uma coisa? Deus preparou essa mensagem para você. Êxodo, capítulo de número 14, versículo de número 15. No final da ministração dessa palavra, nós vamos clamar, nós vamos orar, e Deus vai operar. Amém? Uma porta que esteja fechada, um processo na justiça que precisa ter andamento, eu tenho certeza que Deus vai operar o milagre. Assim como operou o milagre na vida desse povo, do povo de Israel, que estava preso lá no Egito, assim como Deus ouviu o clamor daquele povo, eu tenho certeza de uma coisa, Ele já está ouvindo o nosso clamor. Êxodo capítulo número 14, a partir do versículo de número 15, diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Amém? Somente até aí? Eu quero começar essa mensagem aqui a partir do capítulo de número 12, no versículo 37, ainda em Êxodo, quando a palavra do Senhor, coisa de 600 mil de pé, somente de varões, sem contar com os meninos. Versículo 38, e subiu também com eles uma mistura de gente, de ovelhas e vacas, e de uma grande multidão. O versículo de número 40, ele diz assim, que os filhos de Israel no Egito foi de 430 anos. 430 anos que eles habitaram na terra do Egito, quando Jacó, já com o nome de Israel, foi levado para lá por intermédio do seu filho José, e naquela época os egípcios receberam de bom agrado, mas depois que morreu José, depois que morreu o faraó, houve um tempo de muita luta no meio daquele povo. Foram, dentre esses 450 anos, 430 anos, teve época boa. Eles trabalhavam e recebiam os salários pelo seu trabalho, e eram bem tratados no Egito, mas chegou um momento ao qual eles foram escravizados por um novo faraó que havia assumido aquela posse. Mas a Bíblia diz aqui que o tempo determinado por Deus foi de 430 anos. E eu quero começar a trazer isso para a nossa vida, a qual nós estamos aqui aguardando a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem tempo que parece que nós temos refrigério na nossa vida. Tem tempo que parece que todas as portas estão se abrindo, mas e quando a porta começa a se fechar? Qual é o nosso comportamento? Porque o tempo que Deus determinou foram de 430 anos. E qual é o tempo que Deus tem um tempo? Deus tem um tempo de refrigério. Deus tem um tempo também ao qual passaremos por situações adversas. Mas durante essa adversidade, quando o inimigo se levanta contra a nossa vida, qual é a nossa atitude? Qual foi a atitude daquele povo? Eles lembraram que eles serviam a um Deus que poderiam tirá-los daquela situação. E eles começaram a clamar ao Senhor. E Deus ouviu o clamor daquele povo. Assim como o dia de hoje também, oramos e clamamos ao nosso Deus maravilhoso. Ele também ouve o nosso clamor. E o que Deus está falando nessa noite é tempo de refrigério para a nossa vida. É tempo de refrigério para a tua vida. O que você precisa clamar hoje diante de Deus? Porque Deus já determinou o tempo que Ele vai te abençoar e que vai abençoar a nossa vida. O tempo do deserto, o tempo de chegar a bênção sobre a nossa vida, Deus também marcou.
Deus delimitou, Deus já colocou nas nossas mãos, mas desde o período em que sai a ordem da boca de Deus, para nos tirar das mãos de Faraó, que hoje representa o quê? Representa o inimigo que está tentando nos aprisionar. Mas há um tempo, do momento em que ele determinou a tua vitória, até chegar a se concretizar, nós passamos por um processo. E é esse processo ao qual Deus permite que nós passamos em alguns dias da nossa vida, assim como esse processo passou também durante os filhos de Israel, quando eles saíram lá do Egito. Um bando de gente, um monte de gente saindo, mas eles não saíram de mãos vazias, e não saíram com poucas pessoas, mas Deus levou eles para onde? E veja o capítulo de número 13, no versículo de número 1, capítulo número 13, versículo de número 1, a Bíblia diz o seguinte: então falou o Senhor a Moisés, dizendo, santifica-me todo o primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. Então a tua vida pertence a Deus, a nossa vida pertence a Deus, nada está fora do controle. Se você está passando por alguma adversidade, Deus permitiu para que você venha tirar, e Deus tenha tirado isso, disse Deus tem um propósito nessa situação. A Bíblia diz aqui, Moisés disse ao povo, lembrai-vos deste mesmo dia, o dia em que eles saíram do Egito. Então hoje, a partir de hoje, eu quero que você comece a lembrar, a partir de hoje, desse dia, que Deus está mudando a tua história, Deus está mudando a tua vida. Atenção na mensagem dessa noite, não desista, não volte atrás, não olhe para o teu passado, não pense em voltar, porque aquilo que Deus tem para a tua vida é algo de melhor, é algo que vai se concretizar de tal forma, que não somente a tua família, mas todos aqueles que te conhecem, eles vão glorificar o nome do Senhor, aleluia. Olha o que ele lembrando, quando eles saíram do Egito, da casa de servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui, portanto não comereis pão levedado. Ou seja, ele está lembrando que quem tirou, o Senhor é que tirou eles da terra do Egito com mão forte. Eu costumo dizer o seguinte, quando a pessoa está nas mãos de Satanás, Deus vai lá e resgata ele. Assim como outrora, muitos de nós estávamos na mão de Satanás, estávamos sendo orientados por Satanás, até o momento em que Deus determinou, eu vou te tirar desse lugar, eu vou te trazer para a minha presença. E ele foi lá e te arrancou das mãos de Satanás, assim como ele fez com a minha vida. Então quando uma pessoa está na mão de Satanás, ainda tem chance, mas quando Deus está com a sua mão sobre a vida de uma pessoa, quem é que pode arrancá-la da mão do Senhor? E Deus está falando nessa noite, você está debaixo da graça e da misericórdia desse Deus poderoso, você está debaixo das mãos desse Deus. Então saiba de uma coisa, você tem proteção, você tem provisão da parte de Deus, a mão do Senhor está sobre a tua vida, a mão do Senhor está sobre a tua casa. É tempo de sair das mãos de Faraó, é tempo de sair dessa adversidade, porque a mão do Senhor está sobre a tua vida. Assim como também Deus estaria, quando nós entramos no livro de Neemias, quando Neemias ele sente o desejo do coração de ir lá em Jerusalém, de reconstruir os muros que estavam destruídos. Quando ele chega lá, sabe qual é o testemunho dele? Que ele chegou lá para reconstruir os muros, porque a mão do Senhor estava sobre a vida de Neemias. Então Deus está começando essa mensagem dizer uma coisa: não temas, não se desespere, não deixe a ansiedade entrar no teu coração, porque as mãos do Senhor estão sobre a tua vida, Ele está no controle de tudo. Ainda que o inimigo tente arrancar o teu sonho, apagar o teu projeto, mas ele não vai conseguir, sabe por quê? Porque as mãos do Senhor estão sobre a tua vida, aleluia. E Deus guia o seu povo, olha ainda no capítulo 13, no versículo de número 17, a Bíblia diz assim: e aconteceu que quando Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e tornem para o Egito.
Viu como Deus está no controle? Deus estava no controle da saída daquele povo do Egito. Irmãos, tem coisa que Deus permite que nós vamos passar, sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer lá no Novo Testamento, Deus não nos dá nada além daquilo que nós não possamos suportar. Então, se você está passando por uma adversidade, uma guerra, uma peleja, algo que está tirando o teu sono, algo que está colocando ansiedade na tua vida, não se preocupe com isso, sabe por quê? Porque Deus está no controle. Porque se isso fugisse também do teu controle, se você não resistisse a isso, Deus não permitiria que você passasse por isso. Deus conhecia o limite daquele povo. Ele sabia que se aquele povo visse a terra dos filisteus e visse aqueles homens bravos, aqueles homens de guerra, o medo iria tomar conta deles. Qual seria a decisão? Voltaria para o Egito. Então tem coisas que Deus permite que aconteça na nossa vida, para o nosso crescimento espiritual, mas tem coisas que Deus permite que nós não enxergamos. Quantos livramentos, igreja, Deus tem nos dado, mas Ele não nos mostrou. Por quê? Porque nós não iríamos resistir. Quantos livramentos, quantas portas já foram abertas, quantas pessoas, quantas vezes o inimigo tentou parar o nosso ministério, mas Deus, Ele não nos mostrou essa peleja, porque nós não iríamos resistir. Então tem coisa que Deus nos mostra, mas tem coisas que Deus não nos mostra, e Deus não permitiu. Então tem caminhos que Deus nos leva, mas tem caminhos que Deus não permite que nós iremos passar. É aquela história quando uma pessoa corre, chega no ponto de ônibus, e aí quando ele corre para pegar, às vezes ele reclama, puxa, perdi esse ônibus, era para me pegá-lo, vou chegar atrasado. Ei, nunca! Toda vez que agora acontece isso comigo, eu falo assim, não foi permissão de Deus que eu pegasse esse ônibus, porque talvez Ele me dê um livramento. Quando eu compro meu ticket lá do metrô, eu vejo pessoas que quando escutam o barulho do trem, ele corre, praticamente pula a rolê, aquelas escadas correndo para pegar aquele veículo. Eu não faço, porque se eu não peguei, se eu não entrei naquele vagão, se eu não entrei naquele trem, é porque Deus não permitiu, porque Deus está no controle da minha vida, Deus está no controle da tua vida. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Então Ele não permitiu. Os israelitas, o povo de Deus, que saiu lá do Egito, Ele não permitiu que eles passassem pelo caminho dos filisteus. Mas olha o versículo de número 19, quando diz assim: e tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Versículo de número 20, agora preste atenção. Assim partiram, olha só, aqueles homens que foram resgatados lá do Egito, passando pelo deserto, e era necessário passarem pelo deserto, é necessário você ter essa experiência, porque Deus poderia tirar aqueles homens, tirar o seu povo e colocar diretamente na terra de Canaã, mas cadê o testemunho, igreja? Cadê eles contarem aquilo que eles passaram e quanto livramento Deus deu? Porque Deus permite você passar por certas coisas para você se tornar uma pessoa experiente espiritual, para que quando você subir num púlpito para pregar a mensagem, você tenha algo de novo para contar, para que quando você for evangelizar o teu vizinho que está passando dificuldade, você vai falar, glorificado seja o nome do Senhor, para que você, porventura, aquela pessoa está passando por algo igual que você está passando, então você vai contar o teu testemunho, você terá testemunho para dar. Por quê? Porque você tem experiência com o Senhor, porque você passou pelo deserto, você tem algo que falar. Então no versículo número 20, assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, a entrada do deserto, e o Senhor ia diante dele, numa coluna de nuvem.
Olha que cena maravilhosa, irmão. Olha a provisão de Deus. Se ele não passasse pelo deserto, não teriam essa experiência pessoal com Deus. É no deserto que você tem uma experiência com Deus. É no deserto que você cria uma intimidade com Deus. Aleluia. E adiante dele, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Ali estava mostrando que era Deus estava no controle. Deus está no controle da tua vida. Ainda que esse deserto pareça que não tem fim, ainda que esse deserto esteja te machucando, ainda que esse deserto, a sua esperança esteja morrendo, mas Deus está falando nessa noite, Ele está vindo de uma forma visível. Você vai sentir a presença de Deus, você não está sozinho, Ele está no controle da tua vida, Ele está guiando a tua vida, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E ia diante deles, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Ei, a tua caminhada não pode parar, é de dia, é de noite, independente de quando for. Se for de dia, Deus está contigo numa coluna de nuvem, se for à noite, Ele está numa coluna de fogo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você não está sozinho, Ele está contigo 24 horas por dia, e a Bíblia nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Independente de onde você estiver, independente do deserto que você esteja passando, Deus me trouxe aqui nessa noite para te trazer essa mensagem. Você não está sozinho, você não está desamparado. Esse deserto não é o lugar ao qual você vai estacionar. Esse lugar não é o lugar da tua morte, mas esse deserto é o lugar da tua vida. Aleluia. Os teus sonhos não ficarão lá nesse deserto. Os teus projetos não ficarão enterrados nesse deserto. Mas quando você passar por isso, você vai glorificar o nome do Senhor. Você vai ter algo para contar, você vai ter testemunho. Você vai se tornar uma pessoa experiente, porque quando aquele povo, eles chegaram na terra de Canaã, eles tinham algo para contar, e do outro lado, o dia da tua bênção está chegando, o dia da tua vitória está chegando. Deus está soprando no meu ouvido para você que está ouvindo essa live, você que está aqui, que está ouvindo essa mensagem, receba aí em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A provisão de Deus já está na tua vida, a tua vitória vai chegar em nome de Jesus. Você pode glorificar o nome do Senhor, você pode dar um glória a Deus, glorifica, começa, olha, marca o culto de ação de graça, começa a louvar antes de acontecer, começa a dar graças a Deus antes de acontecer, porque eu tenho certeza de uma coisa, vai acontecer. Ainda que você esteja andando por esse deserto, aleluia. E no capítulo de número 14, o versículo de número 9, a Bíblia diz assim: e os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército alcançaram-nos, acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefão. Você imagina aquele povo tendo a promessa de Deus, mas o inimigo estava no encalço. Sabe por quê? Porque o inimigo não desiste de você. O inimigo quer te tomar, quer te levar novamente para aquele passado a qual você não servia a Deus, ao passado que é representado pelo Egito na nossa vida, a época em que estávamos prisioneiros no Egito, que estávamos debaixo da mão de Faraó, que representa Satanás. Mas a Bíblia diz no versículo 10, e chegando Faraó e os filhos de Israel, levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás dele, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, eles começaram a clamar ao Senhor. Mas essa forma de clamar ao Senhor, não foi um clamor que normalmente nós faríamos. Porque se você percebe quando o inimigo, ele está no teu calcanhar, ele está te perseguindo, como você vai clamar ao Senhor? Porque olha só como eles clamaram ao Senhor. Olha o versículo número 11. E disseram a Moisés:
não havia sepulcros no Egito? Olha só como eles indagando, não acreditando que as mãos de Deus, mesmo vendo de uma forma sobrenatural a presença de Deus através de uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, mas mesmo assim eles começaram a questionar a Moisés: como é o teu clamor diante de Deus? Como você se dirige a Deus no momento da peleja, no momento do deserto? O que sai da tua boca? Qual é o teu sentimento? O teu sentimento é de derrota? Ou o teu sentimento é de que você crê absolutamente que Deus vai te dar livramento? E Deus pode te dar livramento ainda nessa noite. Hoje é noite de livramento. Hoje é noite de portas serem abertas. Hoje é noite de cura. Hoje é noite de Deus te tirar da adversidade e trazer para um lugar de vitória em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas qual será o teu comportamento? Qual é o teu comportamento agora? Porque olha como aquelas pessoas se dirigiram a Moisés. Não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizestes isso, que nos tem tirado do Egito? Versículo de número 12, não é esta palavra que te temos falado do Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Olha o clamor de derrotado. Olha o clamor de arrependimento, do arrependimento dizendo que lá no Egito era melhor. Será que quando nós vivíamos lá no passado, nós éramos mais felizes? Será que era melhor? Quantas pessoas se veem dentro da igreja, mas se veem ameaçados e querem desistir? Se verem cercados pelo inimigo? Quando recebe uma profecia de uma porta aberta, dá glória a Deus. Quando recebe uma profecia de que Deus está dando um carro, um apartamento, dá glória a Deus. Mas quando a profecia de peleja, quer sair da igreja, diz que o profeta não é de Deus, diz que aquela mensagem não é de Deus. Quando uma palavra é só palavra de bênção, dá glória a Deus, dá aleluia. Mas quando Deus começa a exortar, não crê que é da parte de Deus, não crê que Deus está no negócio. Quando entra no deserto, quando está sendo abençoado, começa a glorificar, mas quando entra no deserto, começa a murmurar. Qual é o tipo de clamor que nós estamos fazendo? Como nós estamos nos direcionando a Deus? Qual é o nosso contato de Deus? É só de cobrança? Ou é acreditando nas promessas de Deus? Ainda que o inimigo esteja diante de você, ainda que o inimigo esteja no teu calcanhar, querendo te derrubar, mas nós temos um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, que as suas mãos estão sobre a nossa vida, aleluia. Mas eles começaram a reclamar, começaram a sentir saudades do Egito, porque viram Faraó com seus carros, com seus cavaleiros atrás. Por que nos fizeste isso, que nos tem tirado do Egito? Versículo de número 12, não é esta palavra, versículo de número 13. Moisés, porém, disse ao povo, mas aí entra a figura de Moisés, é aí que entra a nossa figura, é aí que entra você com o posicionamento. Tem que repreender esse tipo de oração, tem que repreender esse grupo de pessoas que vem diante trazer um problema, mas que não creem que o nosso Deus é maior do que esse problema. Mas Moisés disse ao povo, não temais. Querido, você que está aqui nessa noite, olhe para as experiências que você teve com Deus. A palavra que sai da tua boca é palavra de bênção, é palavra de vitória, a palavra que tem que sair da tua boca. Quando você chegar diante de Deus, a tua palavra tem que ser de vitória. Você tem que crer que Deus vai mudar essa situação. Aleluia! Mas a Bíblia diz aqui, estás quieto e vede o livramento do Senhor. Olha o discurso do povo. Mas olha o discurso de Moisés. O teu discurso tem que ser o discurso de Moisés, que hoje
Vede o livramento do Senhor. A palavra dessa noite é: você verá o livramento que Deus vai proporcionar na tua vida. Aleluia. E a Bíblia diz que Moisés, ele falou: porque os egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Você sabe como é que você vai calar a boca do teu inimigo? Quando ele vê você marcar o culto de vitória e realizar o culto de vitória. Você vai calar a boca daqueles que estão profetizando contra a tua vida, quando você persistir e acreditar que Deus vai enviar a provisão sobre a tua vida. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. O Senhor está pelejando nessa noite. O Senhor está entrando nesse deserto. O inimigo está te rodeando, o inimigo está vindo por trás, porque ele sabe que quem está contigo é esse Deus poderoso, mas o que vai fazer a diferença é a tua posição diante dessa situação. Qual é a posição que você... Qual é a posição? Você vai continuar com essa enfermidade? Ou você vai se posicionar diante de Deus, vai repreender em nome de Jesus, e Deus vai te curar nessa noite? Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E aí no versículo de número 15, aí Deus entra na história. Quando ele viu, enquanto o povo estava reclamando, Deus estava lá, só estava olhando. Enquanto você estiver só reclamando, Deus vai ficar somente te olhando. Enquanto você fizer essa oração de derrotado, Deus vai ficar assim, ó, de braço cruzado, só te olhando. Mas quando você tomar a posição de Moisés, fazer essa oração, então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Por que clamas? Por que ficar reclamando? Mas ele diz aos filhos de Israel que marche. Tem hora que é hora de orar, tem hora que é hora de falar, mas tem hora que é hora de tomar uma posição. Vai em direção à tua bênção, vai em direção à tua cura, vai em direção a essa porta que precisa ser aberta, vai em direção a essa causa que está sendo julgada na justiça. Tome posse da tua bênção, vai em direção, não olhe para trás, não dê ouvidos ao inimigo, não fique dando ouvido aos rumores de guerra, palavras que estão vindo contra você, pessoas que estão te dizendo e estão falando que chegou a hora da tua derrota, que chegou a hora em que você não vai realizar o teu sonho. Mas o próprio Deus está falando nessa noite: diga ao povo que marche. Deus está falando nessa noite: marche a tua bênção, porque ela já está reservada pelo próprio Deus. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E tu, Moisés, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-a para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Deus está falando nessa noite: é hora de estendermos as nossas mãos, é hora de nós impormos as nossas mãos, é hora de nós apontarmos para cima e dizer que aquele que é o Criador dos céus e da terra é aquele que habita dentro de nós. Mas você tem que levantar as tuas mãos, no sentido de que eu creio, as coisas vão acontecer, foi Deus que prometeu, e Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz: e eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, para que entre nele atrás dele, e serei glorificado em Faraó. Sabe por que Deus permitiu que você está passando por essa situação? Porque o nome do Senhor será glorificado. Sabe por que Deus está permitindo que o inimigo se levante contra você? Porque a atitude do inimigo contra a tua vida, Deus vai ser glorificado nessa causa. Não importa o que você esteja passando. Pastor, estou passando por uma solidão muito grande. Qual é o teu deserto nessa noite? O meu deserto é uma solidão.
O inimigo, ele tem colocado circunstância na minha vida, eu tenho sentido que a minha guerra é espiritual. Se a tua guerra é espiritual, você está no caminho certo, sabe por quê? Porque a nossa briga, ela não é contra a carne, ela não é contra o sangue, mas são contra principado, potestade, são contra príncipes, contra hostes nos lugares celestiais. Se a tua briga já chegou nos lugares celestiais, então eu te digo uma coisa, eu abro a minha boca e profetizo sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, que em Cristo Jesus nós somos mais que vitoriosos, aleluia. Se Deus permitiu que você chegou nessa situação, como se estivesse no deserto, mas Faraó está atrás, e Faraó não vem sozinho. Você já percebeu uma coisa? Quando Satanás se levanta contra a tua vida, ele não vem sozinho. A Bíblia diz que quando Satanás se revoltou contra Deus, ele levou consigo a terça parte dos anjos. Anjos que eram anjos de luz, mas nessa revolta se transformaram em demônios. Demônios estes, que ao comando de Satanás, ele se revolta contra a tua vida, ele nunca vem sozinho. Mas Deus, somente com uma palavra, ele derruba todos os inimigos. Porque a palavra do Senhor ela diz, ainda que o inimigo venha por um caminho, mas por 7 caminhos ele será disperso. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Então olha a situação daquele povo. Olha a situação que eles estavam passando. Atrás vinha Faraó com seus exércitos, mas na frente se depararam com o Mar Vermelho. Tem situações da nossa vida que nós olhamos para trás, não tem mais como voltar. Você que já abriu a sua boca e entregou a sua vida a nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero te dizer uma coisa nessa noite, não tem volta. Você não tem como voltar. Você não tem mais direito a voltar para o Egito, e você também não quer voltar para o Egito. Eu não quero mais voltar para o Egito. Você não quer voltar para o Egito, porque o Egito é destruição. O Egito quer acabar com a tua vida. O Egito quer sufocar os teus sonhos. O Egito não quer que aquilo que Deus projetou na sua vida, ela venha se desenvolver. Então não tem como voltar atrás. Mas quando você olha para frente, parece que não tem solução. Você vê o Mar Vermelho e não dá para atravessar o Mar Vermelho. Não dá para atravessar quando nós olharmos com os nossos olhos humanos. Mas quando eu coloco a minha fé em prática, aí Deus entra no negócio. Deus está falando nessa noite, coloca a tua fé em prática, começa agora. Qual é o teu deserto? O inimigo está atrás, você não vai voltar, é só adiante. Deus está falando, diga ao povo que marche. Tem que ir adiante. Tem que ir adiante. Deus está falando nessa noite, versículo 19 do capítulo 14 de Êxodo, ele fala assim, e o anjo de Deus, ei, Deus está falando nessa noite, e o anjo de Deus, você não está sozinho. Se o inimigo está atrás querendo a tua derrota, mas o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. O anjo do Senhor estava ali, aquele povo não estava sozinho. O anjo do Senhor está na tua casa. O anjo do Senhor está aí onde você estiver. Sabe por quê? Porque aqui quando falo anjo de Deus, aqui se refere a algo que se chama teofania. Sabe o que é teofania? É a manifestação visível de Deus no Antigo Testamento. Esse anjo de Deus, esse anjo aqui, não é qualquer anjo, mas é a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. É a presença do próprio Deus, que ia diante do exército de Israel. Se Deus abrir os nossos olhos espirituais agora, Deus vai nos mostrar a sua presença, Deus vai nos mostrar a sua nuvem, Deus vai nos mostrar a sua glória, Deus vai mostrar o seu anjo que está aqui. Ele está aqui na minha casa, ele está aí na tua casa, ele está na nossa família. Ei, você não está sozinho, aleluia. Você não está sozinho nessa peleja. O anjo de Deus ia diante do exército de Israel e se retirou e ia atrás dele. Então quando o inimigo tentava se aproximar, não conseguia,
Porque o mesmo anjo que estava na frente do povo, agora está atrás para repreender o inimigo. O mesmo anjo que está aí na tua casa, ele está na porta de entrada da tua casa, ele está no portão da tua casa. Ainda que o inimigo, ainda que alguém tente colocar obra de bruxaria, de feitiçaria, oração ou contrário, contra a tua vida, não vai poder entrar na tua casa. Porque o anjo do Senhor está acampado dentro da tua casa, mas ele está na tua retaguarda também. Então só nos resta marchar, só nos resta ir adiante, não tem outra opção. Ou vamos vencer ou vamos vencer. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Se retirou e atrás dele também a coluna de nuvem se retirou, de diante dele se pôs atrás dele, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira em que toda noite não chegou outro. Versículo 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e agora isso aí eu vou profetizar sobre a tua vida. Chegou a hora de eu profetizar sobre a tua vida. Começa aí, de uma forma profética. Se você acredita nisso, começa a estender a sua alta agora, porque a provisão de Deus vai chegar sobre a tua vida nessa noite. Porque a Bíblia diz no versículo 21, então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. Vou repetir. O Senhor fez retirar o mar, ou seja, ele começou a abrir o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. Porque nós vemos esses filmes aí, e nós vemos que Moisés, quando levanta o cajado, levanta a sua mão, o mar começa a se abrir naquela hora, mas a Bíblia diz que começou a abrir toda aquela noite. É um processo, tem um tempo. Mas olha o detalhe na Bíblia aqui que eu quero passar para você nessa noite. Vem comigo, preste atenção. Viaja comigo na Bíblia agora. Olha o que ele diz, que o vento se fez retirar, um forte vento. Igreja, tem vento que vem contra a nossa vida por causa da nossa desobediência. Tem vento que vem ao contrário, porque algumas vezes nós não obedecemos a voz de Deus. Mas tem vento que vem ao contrário, que parte de Deus, que é abrir o teu caminho, é para abrir as portas, para te abençoar. Olha o detalhe aqui, o vento que soprou aquela noite inteira, ela veio do Oriente. Ou seja, o povo estava no Ocidente, mas o vento veio do Oriente. O vento não partiu daqui para lá, mas veio de lá para cá. O mar não se abriu a partir de Moisés, mas o mar começou a abrir de lá para cá. Sabe o que significa? Que a tua vitória ela já está vindo. Você pode não enxergar, porque a tua vitória está vindo de lá para cá, não é daqui para lá. Deus está abrindo o mar. Deus já está vindo com a providência. O vento soprou a noite inteira, mas no amanhecer veio a vitória. A Bíblia diz que o teu choro pode durar uma noite inteira, mas a tua vitória vem ao amanhecer. Glorificado seja o nome do Senhor. Você pode não estar vendo agora o que Deus está fazendo na tua vida. Você pode não enxergar as maravilhas de Deus agora, mas Ele está trabalhando. A tua vitória está chegando. Continua clamando, continua marchando, continua estendendo as tuas mãos, continua com propósito diante de Deus, continua colocando a tua causa diante de Deus, porque nessa noite a tua bênção, a tua vitória está chegando na tua casa. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. É de lá para cá. Aleluia! Se eu estivesse na igreja agora, eu ia falar, cutuca teu irmão do teu lado e fala, é de lá para cá, a tua vitória está vindo. O inimigo está pensando que é o dia da tua derrota, mas Deus já declarou que é o dia da tua vitória. O inimigo está pensando que ele vai te destruir, mas o anjo do Senhor não vai deixar. Porque é nessa peleja que o nome do Senhor vai ser glorificado, é nessa peleja que o nome do Senhor vai ser exaltado, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É nessa noite
que Deus está pelejando pela tua vida. A tua vitória já está chegando. O vento está soprando, mas esse vento não é para te destruir, porque esse vento provém do Senhor. O vento, quando parte de nós, quando sai de nós, é o vento que parece ser a favor, mas Deus não está nesse negócio. Mas quando o vento, às vezes ele vem ao contrário, quando parte de Deus, quando o vento não é permissão de Deus, mas ele parte de Deus, é para que o mar venha se abrir, é para que o obstáculo, aquilo que está impedindo a tua vitória, seja jogada por terra, é para que o propósito de Deus vá se cumprir na tua vida, é para que o projeto de Deus vai se realizar, vai finalizar na tua vida. Deus está falando nessa noite, o mar já está se abrindo, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E para finalizar aqui no versículo número 22, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas, aleluia, lhes foram como muro à direita e à sua esquerda. E a Bíblia fala assim, aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. Sabe por quê? Porque os egípcios começaram a ver o que está acontecendo. Deus está falando, ele já está confundindo o inimigo. A tua vitória, ela vai confundir o inimigo. Aqueles que querem ver a tua derrota, eles vão falar o que está acontecendo, aí você vai abrir a tua boca, vai glorificar e vai dizer, é milagre de Deus, é milagre de Deus, é milagre de Deus, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Eles passaram naquela terra seca, e após essa história finalizando, o inimigo foi tragado, porque a bênção é tua, aquilo que Deus reservou é para você. E no final a Bíblia diz, no versículo número 20, que Miriam com as mulheres pegaram lá o pandeiro e começaram a dar uma grande festa, começaram a comemorar, começaram a glorificar o nome do Senhor. Mas sabe qual é a diferença daquele povo? Que primeiro eles reclamaram, mas Moisés tomou uma posição. E eles só dançaram, eles só se alegraram depois que viram o milagre de Deus. Mas você e eu não, nós não. Nós já vamos começar a dançar na presença do Senhor. Nós já vamos começar a comemorar na presença do Senhor. Mesmo vendo que não, aos nossos olhos normais, parece que não está vindo provisão, mas está vindo provisão. Porque depois dessa palavra, Deus está edificando e levantando cada vez mais a nossa fé. Então, pelos nossos olhos normais, não enxergamos a nossa bênção. Mas a partir dessa mensagem, eu já posso enxergar que a bênção está vindo de lá para cá, aleluia, é do Oriente para o Ocidente, e Deus já está enviando a cura nessa noite. Por isso agora é hora de nós clamarmos, não vamos ficar parados, não vamos ficar igual aquele povo, é hora de clamar, é hora de clamar a esse Deus maravilhoso. Deus está falando contigo, igreja, é com você mesmo, você que está ouvindo essa live, você que está participando desse culto online. É contigo mesmo que Deus está falando. Não é hora mais de ficar aí reclamando. Não é hora mais de ficar questionando a Deus. É hora de acreditar. É hora de colocar em prática a nossa fé. Qual é o teu deserto? O que você está passando? Pastor, eu estou com uma doença. Você, que o teu deserto é uma doença. Eu quero que você faça igual Moisés agora, mas tem que fazer. Faça como um ato de fé. Faz assim, olha, estende a sua mão. Levanta a tua mão. Levanta a tua mão. Meu Deus e meu Pai, assim como o Senhor colocou autoridade nas mãos de Moisés para abrir o mar vermelho, coloca essa autoridade na mão do teu filho. Agora pega a tua mão, coloca na direção dessa doença no teu corpo agora. Se não puder, coloca na direção do teu coração. Você que está sentindo essa dor, você que tem alguma anomalia no teu corpo, seja externo, ou seja no teu órgão interno, seja o que for, Deus vai te curar nessa noite. Eu quero entrar nessa peleja. Eu quero entrar nesse mar junto com você. E vamos entrar glorificando. Vamos entrar glorificando. Então ora comigo agora. Ora assim, ora. Meu Deus e meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, começa a trabalhar agora.
Vai tocando nos teus filhos, na tua filha agora, desde a cabeça, as plantas dos seus pés. Vai, meu Deus e meu Pai, curando agora os órgãos internos. O Senhor vai curando agora, vai tocando, toca no pulmão agora, vai tocando no coração. Meu Deus, vai tocando na bexiga, vai tocando no intestino, vai tocando no rim, meu Deus, oh Senhor, esse rim agora, que não está funcionando normalmente. O Senhor vai restabelecendo agora, Senhor, alguma pessoa agora, que está com problema nos rins. Meu Deus, vai restabelecendo agora. Meu Deus, vai restituindo cada célula morta, vai reavivando agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, essa pessoa que está com uma dor na coluna, coloca aí, você que está com dor na coluna, coloca agora, o Senhor vai restabelecendo agora, vai curando agora, cura agora. Esteja curado agora, esteja curado agora. Senhor, vai curando essa coluna agora, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Você que está com uma dor no estômago, o Senhor vai tocando no estômago dessa pessoa agora. Toca agora em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor toca no estômago agora. Coloca a tua mão na direção desse estômago. O Senhor vai desinchando esse estômago, vai desinchando essa barriga agora. O Senhor vai tocando ali, meu Deus. Toca no intestino, vai tocando agora. Essa pessoa, meu Deus, oh Senhor, vai regularizando agora. Meu Deus, qualquer tipo de doença, vai tocando, vai, Senhor, toca agora, desde a cabeça, olha aí. Essa doença que está no nariz, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, essa doença que está na garganta, eu repreendo essa doença, vai fechando agora onde precisa ser fechado. Restabelece a voz, restabelece as cordas vocais, toca agora no pulmão, Senhor, vai tocando no pulmão agora. Doença chamada pneumonia, doença chamada tuberculose, eu te repreendo agora em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Câncer de mama, vai retroagindo agora em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu ordeno agora, todo tipo de câncer, vai retroagindo agora, seja expelido agora, sai dessa pessoa agora, em nome de Jesus. O Senhor vai tocando nas pernas, vai tocando nos pés, o Senhor toca nessa varize, Senhor, vai desobstruindo tudo aquilo que está impedindo a circulação do sangue. Meu Deus, o câncer no sangue, Senhor, meu Deus, vai tirando agora. Cura o teu filho, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, essa porta que precisa ser aberta, essa porta que está fechada, a tua palavra diz, Senhor, que porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Senhor, essa causa impossível, essa causa especial, Senhor, que o teu filho e a tua filha está colocando diante de ti agora, meu Deus, entra com a tua provisão. Senhor, seja causa impossível, mas para ti não há nada impossível. Por isso eu coloco nas tuas mãos, Senhor, o deserto que essa pessoa está passando, mas eu já posso ver a vitória em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora agradeça, mesmo que não aconteceu agora, mas já está acontecendo. Lembra-se, o vento está vindo o quê? Lá do Oriente, para onde? Para o Ocidente. Já está vindo a caminho. Essa cura, Deus já está providenciando. Então vamos agradecer? Agradece comigo, meu Deus e meu Pai, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te agradeço, Senhor, por esta porta que já foi aberta. Eu te agradeço, meu Deus, por essa cura que nós recebemos agora, essa cura física. Eu te agradeço, meu Deus e meu Pai, por essa porta que já foi aberta. Aquela causa que está na justiça. Os nossos filhos que ainda não se converteram, meu Deus e meu Pai, Senhor, traga para a tua presença, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa luta no mundo espiritual, o Senhor já nos deu a vitória, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Igreja, você crê que você recebeu a tua cura? Então dá um glória a Deus aí, dá um aleluia aí, dá um amém, se manifesta aí na presença do Senhor. Agradece a Deus, mesmo antes de acontecer, porque a provisão de Deus já está na tua vida, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Agradeço pela sua presença, estarei orando para encerrar. Quero lembrar que nós teremos um compromisso aqui também, às 19 horas, na próxima quinta-feira. Eu tenho certeza de que Deus tem uma palavra de bênção para a sua vida. Muito obrigado você que me acompanhou aqui desde o início até o final, você que entrou no meio da mensagem, mas não se preocupe,
vai lá no meu canal do YouTube, procura lá, pastor Marcos Pereira Basílio, que você vai encontrar, ou então o pastor Marcos Basílio. Entra no canal do YouTube, que essa mensagem estará redigida e estará disponível para você. Vai lá, inscreva-se no meu canal, eu tenho certeza de que Deus continuará abençoando a tua vida. Ore comigo para esse final. Muito obrigado pela presença de Deus e pela tua presença aqui. Meu Deus e meu Pai, obrigado por mais essa mensagem, por mais a vida dos teus filhos. Eu profetizo, eu abro a minha boca e declaro que o dia de amanhã será muito mais abençoado que o dia de hoje. Em nome de Jesus, estenda as suas mãos e receba a bênção apostólica. Que a graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo e que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre todas as igrejas espalhadas pela face da terra, não somente hoje, ó Pai, mas para todos sempre. A igreja diz: amém. Aplauda ao Senhor e Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, Jesus.